A paz do Senhor, povo amado em Cristo, aqui é a Bispa Meli, estamos aqui nesta manhã para fazermos o nosso culto habitual, a nossa oração. Louvado seja o nome do Senhor por ter nos concedido a graça de estarmos aqui mais uma vez para falarmos da sua verdadeira palavra, que através dela nós somos curados, libertos e transformados, porque a palavra em Cristo, que excede o entendimento e o conhecimento do homem e revela o presente e o futuro, para que a gente possamos viver de acordo do que está escrito, de acordo à sua verdadeira palavra, para que então a gente sejamos o que a Bíblia diz que nós temos que ser, e para que a gente vivamos verdadeiramente da forma que a nossa verdadeira origem nos diz que nós temos que viver, que é o céu. Louvado seja o nome do Senhor, porque na paz dormimos e acordamos, e o Senhor nos fez habitar em segurança. Obrigado ao Pai. Pedimos que o Senhor esquadrinhe o nosso coração no profundo e escondido. E se houver alguma coisa que não provém dele, que possa contaminar, ou possa corromper o nosso homem interior e exterior, que o Senhor remova. Pedimos e te rogamos, e conceda-nos um coração de carne, não de pedra, para que a vontade do Pai se faça na maior perfeição e possamos agradar o coração de Deus. Porque nós estamos aqui como seguidores, como embaixadores, como homens e mulheres que negaram o mundo assim com complacência, para então servirmos ao Pai aqui na terra e levamos a palavra até os confins da terra, para que todos aqueles que ouvirem possam ser livres, curados e libertos como nós fomos. Então temos que, todo momento, agradecer ao Pai por tudo, porque o Senhor é muito bom. Pedimos a proteção divina, que o Senhor ponha a colher os nossos olhos, para que a gente só possamos ver o que Ele quer, e que o Senhor abra os nossos ouvidos, para que a gente possamos ouvir na maior perfeição a voz do Senhor, e que o nosso corpo seja sensível à presença do Pai, e que não sejamos contaminados por nada. Em nome de Jesus. Escreva, Pai, o nosso nome no livro da vida. Hoje para todo sempre, Senhor. Te recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de Deus vivo. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos falar de algo muito importante, que é o dia a dia dos homens. Se não prestarem atenção nas suas ações e seus comportamentos, eles pecam, eles desagradam o Pai e não têm conhecimento verdadeiro do que são, do que estão fazendo. Hoje nós vamos falar acerca de Eclesiastes 2. Vamos falar do homem que foi o homem mais sábio, mais rico do mundo. Como ele nunca houve e nem vai haver. Mas por buscarmos, irmos em sítios com pessoas que não falam a mesma língua, muita coisa acontece de errado. Por mais que nós buscamos o Pai, temos o Pai. O que faz com que o homem permaneça na presença do Pai é quando ele não só ora, mas faz que vigia. E precisa ser sensível às coisas boas e às coisas más, para que então o nosso homem interior não seja contaminado com nada. Não importa. Há um seguidor,
a um cristão, a um ouvinte praticante da palavra, não é o começo que simboliza que ele é vitorioso, é o fim. E o fim deste homem depende do começo. Como você começou e como você está sendo guiado, está sendo levado. Onde você está, com quem você está, o que você costuma ouvir, que prática você tem feito. Isso vai afetar o teu futuro. Por isso é que todo momento o Senhor diz, buscar-me em primeiro lugar. Quando Ele diz buscar em primeiro lugar, é para que não seja feito em nós nunca a nossa vontade, mas a vontade dEle. Porque o homem tem o hábito e o costume de pensar, porque ele começou bem, então ele é craque, então eu posso, então eu devo, então eu vou fazer. Vais, mas não vais continuar. Eis, mas não será. Não serás. Chegará o dia em que você vai ter que parar e prestar contas. Porque você está fazendo, continua a fazer, é certo. Não importa quem você seja diante do Pai. Não importa o título. Não importa. O começo vai definir o teu fim. O teu fim vai definir o teu começo. Você começou bem, está indo bem, continua bem. Por isso que há uma passagem que diz que aquele que está de pé, cuida-se para que não caia. Mas aquele que caiu vai continuar caído. Por quê? Mas eu posso melhorar? Não, nós estamos nos fins dos tempos. Os trabalhos estão sendo mais altos cada dia, mais e mais. Se agora que está leve, que você precisa segurar-se, consertar-se, arrumar-se e vigiar para não cair, você está aos tombos. E quando for mais duro, então você vai ter a tendência de que cair cada dia mais e mais. Por isso o momento é agora. É agora que você deve procurar a verdade e ser liberta através desta verdade. É agora. É agora e nunca. É agora. Então, nós vamos abrir as nossas Bíblias. A nossa Bíblia no Eclesiastes 2, começando no 18. A vaidade do trabalho. Eu faço, todas as vezes que eu faço dá certo, por isso eu sou maior, eu sou aquilo. Então, a vaidade, a Bíblia diz, vaidade de vaidade e vaidade. Vaidade de vaidade e vaidade. Por que a Bíblia refere-se à vaidade do trabalho? Refere-se a algo vazio, inútil, sem sentido e não é durável. Quando se diz vaidade de vaidade, é inútil, sem sentido. Hebraico diz hevel. Refere-se a algo que é vazio, inútil, sem sentido e não é durável. Por quê? Porque você não deve ter, como homem, não deve ser vaidoso em nada. Porque tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você faz, não vem de si. Não vem de si. Você apenas está a administrar. Tem um dono. E por isso, nós temos que fazer de acordo como o dono quer e não como nós queremos. Porque a vaidade traz frustração. Tira o verdadeiro sentido do que você está fazendo. Por isso, ele cria-se inútil e não é durável.